Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Celebrando a Recuperação Online. Meu nome é Robson, eu sou um crente em recuperação de ansiedade, de baixa autoestima e nós vamos iniciar agora mais esse estudo orando e depois trazendo um louvor para vocês, tá? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por mais esse dia, obrigado por essa sexta-feira, Deus, que esse estudo abra mais a nossa mente em relação ao Teu poder, em relação às coisas que nós precisamos fazer, Deus, para Te obedecer, para gerar em nós a santidade, para gerar em nós a obediência necessária, Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Cuida de nós, cuida das pessoas que estão assistindo, celebrando a recuperação neste momento, Deus. Abençoe também a palavra que a Eliane vai trazer, Pai, que ela possa trazer nessa palavra que vai abençoar tanta gente, Deus, que está aqui agora com a gente, Pai. Então que o Senhor esteja conosco, Deus. Esse louvor é para agradecer, Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Deus, e nós te amamos, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu
Senhor. Muito obrigado por hoje, muito obrigado, Senhor, por esse louvor, Senhor. Receba ele em seu coração neste momento. E agora com a Eliane, a palavra do estudo do passo 4 com vocês. O início desse estudo com vocês. Muito obrigada, um abraço. Oi, meu nome é Eliane, eu sou uma filha amada de Deus, uma crente em recuperação e eu me recupero da codependência, eu me recupero da ira e eu me recupero da compulsão alimentar. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você o início do passo 4. Nós vamos ficar algumas semanas no passo 4. O passo 4, algumas pessoas pensam que é o passo mais difícil do Celebrando a Recuperação. Particularmente eu não acho isso. Eu acredito que o passo mais difícil é o próximo, o passo 5, que envolve eu compartilhar a minha vida com alguém. Nós terminamos, na verdade, a primeira parte do Celebrando na semana passada, quando nós terminamos o terceiro passo. Os 3 primeiros passos, eles dizem para nós que nós não podemos e nós precisamos reconhecer isso e sair da negação. Nós precisamos admitir quem pode e reconhecer então um poder superior, que é Cristo Jesus, e reconhecer que isso só é possível se eu me entregar completamente, inteiramente, a minha vida e a minha vontade ao controle de Cristo Jesus. Então eu não posso, eu sei quem pode, se eu deixar. Então nós terminamos a primeira parte do Celebrando, que significa sair da negação para a graça. Começamos hoje a segunda parte do Celebrando a Recuperação, que vai envolver o passo 4 e o passo 5, que significa fazer um inventário honesto de nós mesmos, contarmos a nossa história, a verdade sobre nós. Então essa é a segunda parte do Celebrando e nós vamos ficar alguns meses nessa parte. Particularmente vamos ficar o próximo mês trabalhando o passo 4. E você vai entender por que esse passo, ele toma na verdade mais tempo. Ele exige de você que você escreva, que você fale de você, que você dedique um tempo para ele. Talvez algumas pessoas pensam que ele é difícil por causa disso. Mas o outro passo envolve uma honestidade completa. E nós vamos estudar também o passo 5. Mas hoje nós vamos ficar com o passo 4. E vamos iniciar o estudo do passo 4. Mas eu quero, antes de começar o estudo, orar com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Vamos fazer isso? Querido Deus, muito obrigado pelo Celebrando a Recuperação. Muito obrigado porque o Senhor nos deu esse programa e nós reconhecemos que por meio desse programa o Senhor tem abençoado muitas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor abençoou a minha vida por meio desse programa. Eu aprendi muitas coisas a respeito do Senhor, de mim mesma e de como devo me relacionar com as pessoas. Eu sei que eu estou num processo e eu peço a Ti que o Senhor visite cada uma das pessoas que está me assistindo neste momento e eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre cada uma delas e que o Senhor ministre sobre cada uma delas e que o Senhor dê a cada uma aquilo que elas necessitam hoje, porque o Senhor sabe o que cada uma necessita. Nos conduza nesse estudo e que seja um tempo de um encontro divino, um encontro contigo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Então eu quero estudar com você esse passo. Eu quero ler o princípio. O princípio diz assim, princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Esse princípio, ele fala de 2 momentos. Ele fala de um momento onde eu vou analisar, eu vou ser honesta comigo, eu vou dizer o que realmente
eu estou fazendo o que eu fiz e qual é a minha história de vida. Então, essa é a primeira parte desse princípio. A segunda parte é a parte onde eu compartilho isso com alguém. Eu vou ser honesta comigo, eu vou ser honesta com Deus e eu vou contar a minha história de vida para alguém. Muitas pessoas, elas ficam se perguntando por que nós precisamos fazer isso. E à medida que a gente for estudando, você vai entender por que isso é algo tão necessário. Esse princípio, ele tem como base a bem-aventurança que diz assim, Mateus 5, versículo 8, e diz assim, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu levei muito tempo para entender o que é pureza de coração. Confesso para você que eu não conseguia entender o que é pureza de coração. Com o passar dos anos, eu comecei a entender que pureza de coração é eu abrir o meu coração para mim, para Deus. E eu dizer, Deus, o que está dentro de mim é isso. Eu tenho sentimentos de amor, de compaixão, de desejar o bem para alguém, de ser uma pessoa solidária, mas eu também tenho desejos de ódio, sentimentos de ódio, desejo de mal para outras pessoas. Passa na minha cabeça às vezes, bem feito. Como muitas vezes eu olho alguma coisa e falo, Deus, tem misericórdia, compaixão dessa vida. E essa dualidade, essa ambivalência existe dentro de mim. E eu pensava, eu não tenho um coração puro. Mas eu descobri que quando eu exponho o meu coração, eu pego aquilo que estava escondido no escuro, nas trevas, e eu apresento, a luz entra. A palavra de Deus diz que aonde a luz entra, as trevas se dissipam. E aí está a purificação, a pureza do meu coração. E quando essa pureza acontece, essa purificação acontece, eu posso então contemplar a face de Deus. Por exemplo, hoje pela manhã eu orei a Deus e apresentei para Deus uma questão que estava incomodando o meu coração. E eu fico assim impressionada que como Deus fala e responde para mim quando eu me apresento purificando o meu coração, dizendo o que está dentro do meu coração. E então eu fui fazer o devocional que eu faço todos os dias. E a palavra que eu li ali, o verso que eu li ali, era como se Deus estivesse falando comigo. E eu estava ali então contemplando o rosto de Deus e imediatamente Ele me deu uma resposta. A minha indagação, aquilo que eu tinha colocado, eu tinha expressado o meu coração e Ele tinha ali naquele momento me dado uma resposta. Então hoje pela manhã eu experimentei isso, quando me expus a Deus e imediatamente fui ler a palavra de Deus, a Bíblia, e o versículo era exatamente aquilo que eu precisava para aquele momento. Isso é ver a face de Deus. Então eu quero desafiar você a trazer o seu coração para a luz. Talvez você tenha medo disso, mas eu digo uma coisa para você, é libertador quando você faz isso. Debaixo desse princípio, nós temos então o passo número 4. O passo número 4 ele diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 4 é a primeira parte do princípio 4. Então eu vou fazer um minucioso e destemido inventário moral, inventário honesto. Eu vou escrever a história da minha vida. E muitas vezes a gente fica com medo de escrever a história da nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você está hoje com a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você vai escrever a história da sua vida, você já não vai mais escrever essa história sozinho. Então você vai revisitar recônditos da sua alma que você gostaria de esquecer, como se fossem quartos que você não quer entrar dentro de você. Mas você não vai entrar sozinho, você vai entrar com o Espírito Santo e ele vai iluminar. Talvez você chore,
Talvez você sinta dor. Com certeza isso vai acontecer. Mas você vai ter junto com você o Consolador. Eu quero até sugerir para você assistir um filme da Disney que se chama Duas Vidas. Essa é a história de um menino de 8 anos que aparece para um homem que está prestes a completar 40 anos. Na verdade, é uma ficção. O menino é o homem de 40 anos aos 8 anos e ele precisa revisitar a sua história. E isso é inventário. Então, esse filme ele exemplifica o que é o inventário. E é interessante que quando ele visita o seu passado de dor, ele chora. Ele sente a dor novamente, mas ele consegue olhar numa nova perspectiva, e é o que a gente fala de ressignificar o nosso passado. Ele consegue compreender. Com 8 anos, ele não tinha estrutura para essa compreensão, mas com 40 anos, com a vivência, ele consegue ter uma nova compreensão. Então, fazer o inventário, simbolicamente, é o que acontece naquele filme. Então é um filme que eu sugiro para você, ele se chama Duas Vidas, ele é da Disney. É um filme antigo, ele é com o Bruce Willis e talvez você goste muito de assistir, vale a pena. É uma indicação minha para você. O passo, ele tem como base Lamentações 3:40, que diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então você vai revisitar a sua história, você vai escrever, nós vamos sugerir que você escreva essa história e que você se volte para o Senhor. Então é um trabalho que é sério, mas de fato é um trabalho que é árduo, difícil. E você vai precisar da presença do Espírito Santo com você, mas você também vai precisar de mais alguém com você. Em alguns momentos, nós vamos precisar compartilhar e chorar com alguém. Você revê algo do seu passado, você precisa falar com alguém. Há umas semanas atrás, eu fui procurada por uma pessoa que veio me pedir perdão. E eu ouvi toda aquela história e entendi o pedido de perdão da pessoa, mas eu também eu fiz várias reflexões a respeito desse pedido de perdão. E eu revi algumas coisas do meu passado. E eu precisava partilhar com alguém. Então eu liguei para minha irmã. Falei: Jane, preciso falar com você. E nós conversamos no telefone. Então eu quero dizer para você, você precisa de um padrinho. Você precisa de uma madrinha. E é exatamente o que essa lição fala para mim e para você. Então, talvez você esteja perguntando, por que eu preciso de um padrinho? E eu vou te dar 3 razões porque você precisa de um padrinho. A primeira razão que nós precisamos ter um padrinho é porque é bíblico. A palavra de Deus nos orienta a ter alguém para caminhar junto com a gente. Olha o que diz Eclesiastes. Eclesiastes diz assim para mim e para você. Quero ler. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 2 homens podem resistir um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Eclesiastes, olha eu falando Filipenses, nada a ver. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Eclesiastes 4 diz que é melhor serem 2 do que 1. Então, nós precisamos de um padrinho porque é uma orientação bíblica. E você vai caminhar por um terreno que em alguns momentos vai doer, em alguns momentos vai te assustar, e você vai precisar recorrer
além de recorrer a Deus, a uma pessoa. Então é a hora de você lançar mão dos recursos que nós temos hoje. Uma ligação, uma videochamada, uma conversa no WhatsApp. Faça isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos criados para viver sozinho. Existe um outro texto em Provérbios que diz assim, Provérbios 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos criou para caminharmos juntos. Eu gosto muito de dizer que o Celebrando a Recuperação, ele não é um caminho solitário, ele é um caminho solidário, onde nós vamos andar junto com mais alguém. O segundo motivo pelo qual nós precisamos de um padrinho é que ter um padrinho é fundamental no meu processo de recuperação. Você ter um padrinho, você ter uma madrinha é fundamental no seu processo de recuperação. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a manter uma visão honesta de nós mesmos. Sabe, todos nós temos ilusões a nosso respeito. Nós acreditamos coisas que não são verdades. E todos nós temos pontos cegos de nós mesmos. Eu não sei se você dirige um carro, mas talvez você já tenha tido a experiência de alguém passar por você e dizer a sua luz traseira está queimada, o seu freio está queimado e você não percebe. E as pessoas avisam você. Normalmente, quando a luz do farol da frente queima, a gente percebe. Mas quando é alguma coisa que a gente não consegue enxergar, a gente precisa de outra pessoa para falar para nós. Então, ter um padrinho é alguém que vai ter coragem de dizer para você alguns pontos que você não está enxergando a seu respeito. Ou pelo menos vai te fazer perguntas e você vai poder ver coisas que você não gostaria de ver. Na verdade, é um processo de sair da negação. Um padrinho vai te ajudar a se manter firme também no programa de recuperação. Porque quando a gente começa a escrever o nosso inventário, o nosso desejo é dar uma fugida. A palavra certa é sabotagem. A gente quer se sabotar. E a gente quer fugir disso. E a gente se isola, se esconde dentro da gente. Mas ter um padrinho vai ajudar na nossa recuperação nesse sentido, porque além dele me ajudar a ver pontos que eu não vejo, ele vai me incentivar a participar do programa. Claro que hoje nós não estamos tendo o nosso programa presencial, e isso faz muita diferença. Realmente, para o Celebrando a Recuperação, isso faz muita diferença. Mas nós podemos ter este momento com o nosso padrinho. Então, não fuja do contato com o seu padrinho. Se você ainda não tem um padrinho, daqui uns minutinhos eu vou te dar umas dicas de como encontrar o seu padrinho. Ter um padrinho, além de ser fundamental na nossa recuperação, ele também, o outro motivo é que ter um padrinho vai me ajudar nas recaídas. Na verdade, é uma garantia contra as recaídas. É a expressão certa que está escrita aqui no nosso livro do Celebrando a Recuperação. Por quê? Quando eu dou satisfação para o outro daquilo que eu faço, eu penso duas vezes antes de fazer. Eu vou ter que contar para ela que eu pisei na bola. E a gente pensa, isso nos ajuda a prevenir recaídas. Quando eu presto contas da minha vida para alguém, isso é muito importante. Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Lá no Éden, quando Deus cria o homem não pediu a Deus uma companheira, uma companhia. Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Por que Deus faz isso? Ele percebe que todos os animais ali têm uma correspondência e o homem não tinha alguém que lhe correspondesse. Nós precisamos de pessoas que nos correspondam. A vida, ela é mais gostosa quando nós caminhamos juntos com alguém ou junto com alguém. Então, nós precisamos uns dos outros. Por que esse tempo de isolamento social tem sido tão difícil para algumas pessoas?
Exatamente porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, esses são os 3 motivos que nós precisamos de um padrinho. É bíblico, vai me ajudar na minha recuperação e vai me ajudar a prevenir as recaídas. Então, quais as qualidades que um padrinho precisa ter? Então, eu vou te dar uma dica. Provérbios 20, versículo 5 diz assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. O padrinho, ele vai te ajudar com perguntas que vão ajudar você a pensar sobre aquilo que você está vivendo. Na verdade, isso é um processo muito terapêutico e isso traz cura para as nossas vidas. Então, escrever o seu inventário é algo muito importante. Então, algumas observações. Quando você procurar um padrinho, a primeira coisa que você vai fazer é orar. Deus, eu preciso de um padrinho. Deus, eu preciso de uma madrinha. É homem com homem, mulher com mulher. Tá? Isso é um ponto que a gente exige dentro do Celebrando, no sentido para não haver confusões nos relacionamentos. É homem com homem, mulher com mulher. Então, você vai observar na vida dessa pessoa. O que essa pessoa faz combina com o que ela fala? Ou seja, ela é coerente? Ela vive os 8 princípios do Celebrando a Recuperação? Ela colocou em prática os 12 passos do Celebrando a Recuperação? Ela demonstra que ela tem um relacionamento crescente com Jesus? Ela se desenvolve no seu relacionamento com Jesus? Ela expressa o desejo de ajudar outras pessoas nesse processo de recuperação? Ela realmente se preocupa em ajudar outros? É algo que você precisa observar. Ela demonstra compaixão, cuidado e esperança e não pena das pessoas? Há uma diferença muito grande entre você ter compaixão e pena. A compaixão, você sente a dor do outro, você percebe a dor do outro. A pena, você quer passar a mão na cabeça do outro e alimentar a autopiedade do outro e dizer, coitadinho de você. Não é isso, não é alguém que vai alimentar a sua dor, mas é alguém que vai confrontar a realidade. É uma pessoa que sabe ouvir? É muito importante um padrinho saber ouvir. Ele precisa saber falar, sim. Vai ter o momento certo para ele falar, mas ele precisa ouvir. E é uma pessoa forte o suficiente para confrontar você? Porque algumas pessoas, elas não querem ser confrontadas, mas nós só crescemos quando somos confrontados. Se você ler a Bíblia e perceber as perguntas que Deus faz para as pessoas com as quais ele se relaciona, por exemplo, lá no Éden, ele pergunta para Adão onde Adão está. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabe todas as coisas. Mas a pergunta não era para Deus, a pergunta era para Adão. Adão precisava refletir e pensar, onde eu estou? Estou escondido de Deus. Então Adão responde e diz, eu tive vergonha do Senhor. Então é alguém que tem coragem de fazer perguntas difíceis de responder, que vão confrontar você. Então um padrinho precisa ter isso como qualidade. Ele oferece sugestões? Ele não tem que dizer o que você vai fazer, mas ele pode dar sugestões. Lembre-se que no Celebrando, quando a gente está no momento de partilha, nós não damos conselho, mas quando você senta com o seu padrinho, ele tem o direito de compartilhar a vida dele e te dar sugestões. Você vai escolher o que você vai fazer. Ele sabe compartilhar as suas próprias lutas? Isso é muito importante. Aliás, talvez seja uma das coisas mais importantes, além dele desenvolver um relacionamento com Deus. Quem não se abre e quem não compartilha da sua vida tem problema sério. Eu não sei se você já sentou perto de alguém e percebeu que você se abriu, mas essa pessoa, ela passa uma postura de que ela é santa. Existe muito disso. Mas o seu padrinho, a sua madrinha, ela tem que ser alguém de carne e osso.
alguém que também erra, alguém que também experimenta da graça de Deus e olha para você e tem coragem de compartilhar com você das lutas dela com você. E não são lutas do passado, são lutas atuais, né? Porque é muito fácil falar de algo de 30 anos atrás. Eu que já tenho 50, é fácil. Mas será que eu tenho coragem de dizer da briga que eu tive com a minha mãe ontem, aqui em casa? E isso é necessário. Pense nisso. E o que o padrinho então vai fazer? Ele vai estar ali para ouvir você. Ele vai talvez chamar a sua atenção em alguns pontos que você não está cumprindo do programa. Vai falar, olha, presta atenção nisso. Vai te ajudar numa possível crise de recaída. Ele vai te incentivar a participar do programa. Mas lembre-se que a sua recuperação é sua responsabilidade. Então é você que precisa procurar o seu padrinho. Ele vai encorajar você. O padrinho tem todo um trabalho de encorajamento, porque ele já passou por isso. Então ele vai encorajar você. Então esses são alguns dos pontos que nós precisamos observar num padrinho. Mas a coisa fundamental é você orar. Então, ore e peça a Deus que Ele te dê coragem para encontrar alguém. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido no seu processo de recuperação. Lembra, nós precisamos de um padrinho porque é bíblico, vai nos ajudar na nossa recuperação e vai prevenir as recaídas. Amém? Na semana que vem, eu vou estar aqui compartilhando com vocês a primeira lição do inventário. No material do Celebrando a Recuperação, essa lição se chama moral. Mas eu gosto de dizer que o tema dela é honestidade. Nós vamos falar sobre ser honestos com a gente. Então eu espero você semana que vem. Lembra da oração da serenidade? A primeira frase diz assim, para mim e para você. Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e a coragem para mudar aquilo que me é possível. Lembre-se, você não pode mudar o outro, mas você pode, com coragem, com a força que Cristo nos dá, mudar aquilo que é necessário em você, uma coisa de cada vez. Então, Deus abençoe você, que você tenha um bom final de semana e eu espero você semana que vem. Deus abençoe. Um beijo.